Olá a todos, eu me chamo Raíssa e vou falar mais sobre o meu projeto, que tem como tema potencial da UiO67 na captura de gás carbônico e ácido sulfídrico para aplicação em meio ambiente. Contextualizando um pouquinho sobre o conceito de MOFs. MOFs são estruturas cristalinas do inglês Metal Organic Frameworks, que têm ganhado bastante destaque nas pesquisas científicas. Elas são formadas por síntese reticular, que cria fortes ligações entre unidades inorgânicas e orgânicas. Elas possuem diferentes arranjos, que permitem diversas alterações estruturais, que mudam seu tamanho, forma e funcionalidade dos seus poros. Essas diferenças implicam no potencial uso dessas estruturas em diversas aplicações, como a catálise, a separação, capturas de gases poluentes e processos de trocas de íon. Aqui na figura 1 é possível ver a UiO67 que está sendo trabalhada nesse projeto. Se aprofundando um pouquinho na aplicação de captura de gases poluentes, é possível ver atualmente uma grande emissão de gases poluentes, dentre eles o gás carbônico e o ácido sulfídrico, provenientes da queima de combustíveis fósseis e processos biodegradáveis. A redução da concentração desses gases, que são bastante tóxicos e corrosivos, pela promoção de sua captura e posteriormente transformações delas em moléculas menos nocivas, configura uma área pouco explorada e bastante relevante atualmente. E, sobretudo, para possíveis estudos que contribuam para aprimorar essas técnicas. Assim, as MOFs vêm ganhando bastante destaque para essa área, para essa função. E dentre elas temos a MOF UiO67, baseada no ligande 4,4 bifenil de carboxilato, possuindo maior tamanho e volume de poro, e ganhado bastante destaque por ser uma promissora para a dissorção de gás carbônico. Contudo, estudos relacionados a essa captura de gases, utilizando essa MOF, são bastante limitados. Assim, todo o projeto visa contribuir nessa área, tendo como objetivo avaliar o potencial dessa MOF na captura dos gases gás carbônico e H2S, sendo essa investigação realizada utilizando simulações computacionais. Dentre essas simulações, nós possuímos o Monte Carlo Gran Canônico, que por meio dele é obtida as isotermas de adsorção dos gases CO2 e H2S, com a estrutura cristalográfica da MOF UiO67. Essas simulações foram realizadas no programa RASPA, variando as suas pressões de 0,1 a 35 bar. Na simulação foi utilizada a célula unitária da MOF e as posições dos átomos da estrutura foram fixadas, sendo necessário apenas os parâmetros não ligantes do campo de força genérica MOF do próprio programa RASPA. E para isso foram utilizados diversos parâmetros, entre eles os de Generic MOFs, o parâmetro de Lennard-Jones, o método de Lorentz-Berthelot e o método da soma de Edward. Já em relação à outra simulação, foram obtidas as curvas de energia potencial. Assim foi estudado qual era o melhor método semi-empírico para utilizar e foi adotado o método semi-empírico PM6, que foi o mais adequado para essa MOF, no programa próprio MOPAC 2016. E assim foram calculadas as curvas de energia potencial a partir da aproximação em linha reta desses componentes. Nessas simulações, uma molécula de cada gás foi aproximada da parte inorgânica, depois na parte inorgânica da estrutura, que foi tratado como modelo cluster e que vai ser apresentado mais para frente. Em relação aos resultados, foram obtidos diversos resultados, dentre eles a adsorção de gás carbônico e H2S na MOF UiO67. Na figura 2 é possível ver as isotermas de adsorção de gás carbônico e H2S com pressões variáveis a 298 Kelvin, ou seja, a temperatura constante. É possível ver que a isoterma vermelha é do gás carbônico e a preta é do ácido sulfídrico. Assim, analisando esse gráfico, é possível perceber que há uma maior preferência pelo ácido sulfídrico do que pelo CO2 na MOF. Já em relação à figura 3,
são isotermas de adsorção do gás carbônico com pressões variáveis a temperatura constante de 298 Kelvin. Essa figura é basicamente uma comparação da isoterma de adsorção do CO2 experimental e teórico, obtendo resultados bastante similares. Ou seja, as simulações ocorreram com bastante sucesso. Em relação à adsorção de CO2, em relação à mesma função, na figura 4 é obtido a isoterma de adsorção de CO2 com pressões variáveis à temperatura constante de 298 Kelvin. Só que nessa figura a gente vê a temperaturas maiores a adsorção de CO2, ou seja, de 0,1 bar até 40 bar. Assim é possível perceber que a isoterma ela fica saturada, o poro da MOF fica saturado a 25 bar e o resto fica constante a pressões maiores. Outro resultado também que foi obtido foi as curvas de energia de potencial dos gases. Na figura 5, obtém-se a curva de energia potencial do gás carbônico em diferentes sítios da MOF UO67. Na curva vermelha, obtém-se uma aproximação do gás à parte orgânica da estrutura da MOF. E na curva preta, a aproximação é feita pela parte inorgânica da estrutura da MOF, obtendo poços similares. Na figura 6, a gente obtém as curvas de energia potenciais do ácido sulfídrico em diferentes sítios da MOF também. A curva vermelha, como já foi dito anteriormente, é a aproximação do ácido sulfídrico na parte inorgânica, já é na parte inorgânica da MOF, perdão, e a curva preta é na parte orgânica. É possível perceber que na parte inorgânica ela possui um poço bem mais fundo do que a parte orgânica. Assim, a energia de interação é bem maior do que a parte orgânica. Percebendo pelo gráfico, a energia de interação na parte inorgânica foi de menos 20,79 e a na parte orgânica foi de menos 1,2. Assim, podendo perceber essa discrepância de energias. Todas as curvas foram utilizadas uma distância de 9 angstrom máxima, diminuindo a cada aproximação, obtendo essas energias diferentes. As conclusões que foram obtidas durante o projeto foi que há sim um sucesso na captura dos gases gás carbônico e ácido sulfídrico pela MOF UO67, e com o aumento da pressão, há uma maior adsorção desses gases na MOF, como mostrado nas figuras 2, 3 e 4. E também foi obtido também que há uma maior preferência pela parte inorgânica da MOF, dos gases, podendo inferir isso dos gráficos 5 e 6. Então, eu queria agradecer à UNB, à CAPES, à CNPq e à FAPDF. E muito obrigada pela atenção.